Olá, sou Paulo Rebelo. Vocês pediram-me para vos explicar o porquê das entradas que eu fiz no Goal Alert e sabem que eu procuro ir de encontro aos vossos pedidos e este parece-me bastante razoável, ou seja, eu se estivesse no vosso lugar também preferia que me ensinassem a fazer apostas de valor do que propriamente me dessem apostas vencedoras. Então, no primeiro jogo da época, entre o Bilbao e o Barcelona, eu lancei o nosso primeiro Goal Alert. Porquê que eu lancei o Goal Alert naquela altura? Ou seja, porquê que o over tinha valor? Foram 4 os fatores que levaram que a odd do over ganhasse valor. Então, primeiro, o melhor jogador do mundo não jogou. Segundo, o Suárez, o segundo melhor marcador da equipa, lesionou-se já com o jogo a decorrer ainda durante a primeira parte. Terceiro, o jogo em si não teve muitas oportunidades de golo durante a primeira parte. E quarto, o jogo foi mais equilibrado do que inicialmente o mercado previu. Tudo isto originou a que a odd do over subisse mais do que deveria subir numa situação normal. Vamos por partes. Qualquer equipa é mais forte com o Messi do que sem o Messi, seja o Barcelona ou a Argentina, e por isso, quando por alguma razão o Messi não joga, a odd do over dispara. A juntar a ausência do melhor jogador da equipa, o Messi, o Suárez, o segundo melhor marcador da equipa, lesionou-se já durante o decorrer do jogo, durante a primeira parte. Isto é importante porque se o Suárez estivesse lesionado em qualquer momento antes do jogo começar, haveria tempo para o mercado encontrar a odd justa. Como foi durante o jogo, é mais difícil de o mercado ajustar. E o que aconteceu foi que o mercado, como se diz, overreacted, ou seja, entrou em pânico. A odd do over subiu, é certo, como seria normal, mas subiu mais do que seria justo. Como é que eu sei? Isso é experiência. À medida que vão fazendo mais jogos, vão conseguir perceber como é que uma lesão, ainda que seja do melhor jogador naquela altura, deve influenciar as odds dos vários mercados. O jogo teve relativamente poucas oportunidades durante a primeira parte. E, compreensivelmente, se a bola anda afastada das balizas, as odds dos overs sobem consideravelmente. O jogo foi mais equilibrado do que aquilo que inicialmente se previa. E isto influencia os overs? A resposta é sim. O grau de favoritismo da melhor equipa e os overs estão negativamente correlacionados. E o que é que isso quer dizer? Quanto mais favorita for a melhor equipa, menor será a odd para over. E o contrário também é verdade. Quanto menos favorita for a melhor equipa, maior será a odd para over. Isto é estranho. Alguma vez tinham pensado nisso? Pensem assim. Quanto mais desequilibrado for o jogo, mais propenso é haver goleada. Imaginem um jogo da taça entre o campeão brasileiro e uma equipa da segunda divisão. Jogo desequilibrado, não é? É provável que a equipa da primeira divisão ganhe por muitos. A odd para a equipa favorita vai estar baixa, assim como o over. Mas, entretanto, sabe-se que o treinador da melhor equipa vai poupar jogadores. Então o jogo já não vai ser tão fácil para a melhor equipa, já não é tão provável a goleada, as odds do over sobem. Voltando ao nosso jogo entre o Bilbao e o Barcelona, aquilo que aconteceu como consequência dos 3 pontos anteriores é que o jogo ficou mais equilibrado do que inicialmente o mercado tinha previsto. Então a odd do over, como nós já vimos, tem de subir, mas uma vez mais, e tudo conjugado, a odd do over subiu mais do que aquilo que seria suposto subir. Então, devido a todos estes fatores,
nós chegamos ao intervalo com a odd do over relativamente alta. Porém, o jogo até então não estava propenso a golos. Mas a segunda parte começou bem diferente. O Barcelona agarrou no jogo, começou a dominar e a criar oportunidades. Mas o Bilbao não se remeteu à defesa. Criou também as suas oportunidades, pelo que nesta altura, no início da segunda parte, com 53 minutos, a odd do over, que estava a 1.52, ganhou um valor tremendo para mim. Era muito provável que houvesse um golo ou do Barcelona ou do Bilbao e esta odd compensava mesmo, pelo que lancei o Goal Alert. No entanto, o Goal Alert teve um grande impacto no mercado à medida que mais e mais pessoas iam apostando no over. A odd do over desceu, ajustou, pelo que tive que tirar o Goal Alert do ar, pois a partir daí já não tinha valor fazer novas entradas àquela odd. Entretanto, o Aduriz sai do banco de suplentes para nos vir entregar o golo. E que golo! Ganhamos a nossa aposta no over.